Olá, está no ar o Saúde em Foco, o programa que esclarece dúvidas sobre diferentes assuntos, além de trazer dicas simples para você ter mais qualidade de vida. Você já parou para pensar na importância da voz no nosso dia a dia? Seja para nos comunicarmos em casa, com os colegas da escola ou na faculdade, e no ambiente de trabalho então nem se fala, já que muitas pessoas dependem da voz para exercer diferentes profissões. Pensando nisso, a Dica de Saúde mostra alguns cuidados que ajudam a preservar a saúde vocal. Hoje nós vamos falar sobre alguns cuidados que nós devemos ter com a voz, lembrando sempre que a voz nos representa pessoalmente e profissionalmente. A voz é uma função que nos acompanha desde o primeiro choro até o último suspiro. Então nós devemos estar atentos à importância da voz. Então, não pigarrear, não falar alto demais, não falar demais, não falar no meio de ruídos, procurar abrir mais a boca para falar, para que o som assim se projete, procurar fazer exercícios, quem é profissional da área da voz, exercícios que condicionam a musculatura e usar a voz com mais conhecimento da técnica vocal, tomar 8 copos de água por dia, tratar as doenças do aparelho respiratório, como rinite, sinusites, amigdalites, com seriedade para que elas não se tornem crônicas, tratar o refluxo gastroesofágico, que tem como sintoma principalmente o pigarro, evitar raspar a garganta, isso aqui, e devemos lembrar que a voz é um instrumento que nos acompanha por toda a vida. Voz é vida, voz é para toda a vida. E ela é o nosso instrumento para as nossas grandes e pequenas conquistas. Muito obrigada. O leite materno é considerado o alimento mais completo para o recém-nascido. Ele previne doenças e pode ainda reduzir a mortalidade infantil. A amamentação contribui para o desenvolvimento emocional do bebê, pois promove uma forte ligação com a mãe, transmitindo segurança e carinho. Mas durante quanto tempo se deve amamentar uma criança? A acadêmica de jornalismo Carolina Teixeira foi em busca destas e outras respostas. Veja só. Olá, no Questão Saúde de hoje eu converso com a enfermeira Iris Gomes para esclarecer algumas dúvidas sobre a amamentação. Iris, obrigada pela tua participação. Eu inicio te perguntando então, qual que é a importância do leite materno para um recém-nascido? Eu que agradeço o convite. Bom, então falando da importância do leite materno, né? O leite materno é importante no sentido de que o RN, né, ele adquire todas as defesas, né, e todos os anticorpos da mãe, né, adquirido pelas vacinas, pela alimentação e pelo todo o cuidado pré-natal que essa mãe teve. E qual que é a importância dessa amamentação, tanto para a mãe quanto para a criança, o leite materno? O RN, quando ele mama, né, principalmente o leite materno, o colostro, quando ele adquire as defesas, né, para futuramente não ter doenças respiratórias, diminui os índices, né, de internação por pneumonia, por tudo. Para a mãe, né, ajuda no pós-parto imediato, né, ajuda com que o útero volte para o lugar mais rápido, diminui sangramento, né, ajuda nas defesas dessa mulher. Uma série de fatores que a gente poderia, né, citar. E tem alguma diferença entre a mulher que faz parto normal e a mulher que faz cesárea? A diferença seria, às vezes, o tempo de demora para descer esse leite, né? A ocitocina, que é o hormônio que inunda o corpo da mulher durante o processo de trabalho de parto. Na cesárea, se a mulher não entra em trabalho de parto, às vezes esse hormônio não está ali, é ele que faz com que o leite desça. E a diferença pode ser que às vezes na cesárea o rene tenha mais dificuldade na mamada pela descida do leite ser um pouco mais demorada. Depois que essa criança já está crescidinha, as mães têm o costume de dar leite em pó, né? O leite adaptado. Tem é prejudicial esse leite para as crianças, para o desenvolvimento, para o crescimento? O ideal seria sempre o leite materno, né? Em vista de que um bebê recém-nascido, né, ou
2, 3 meses, ele não está preparado para um alimento que não seja o leite materno. Visto que o leite em pó ou o leite de vaca, né, que não é indicado para criança menor de 1 ano, ele não tem, mesmo que a indústria esteja desenvolvida um monte, ele não tem as mesmas propriedades do leite materno. Uma criança que mama só fórmula, ela pode ter muito mais cólica, o refluxo, né, que quando volta o leite, ele pode acontecer mais frequente, porque o estômago do bebê não está preparado para isso. Claro que não vai ter grandes deficiências, né, às vezes tem bebês que têm alergia, né, ao leite, não mamam, enfim. Mas é provado que o leite materno, crianças que mamam, né, principalmente exclusivamente até os 6 meses, eles têm mais facilidade de aprendizado, né, durante a escola, eles têm menos internações, menos gripe. Enfim, é cientificamente comprovado que é melhor. Bom, a nossa equipe foi às ruas para saber as principais dúvidas do público. Vamos acompanhar. Eu gostaria de saber em quanto tempo deve-se amamentar uma criança. A gente sempre orienta, né, principalmente até os 6 meses, que essa mamada seja em livre demanda, que é o quê? Bebê chorou, tá com fome, vai pro seio, né? E o tempo é o bebê que estipula, né? Se ele mamou 5 minutos e essa mamada foi efetiva, ou seja, ele parou de chorar, a barriguinha tá cheia, tá bom para esse bebê. Cada bebê tem o seu sistema, assim como a gente tem, né? Cada bebê que a gente come de tantas em tantas horas e o bebê é da mesma forma. Então, a gente sempre orienta a livre demanda. Bebê chorou, coloca no seio, independente do tempo que essa mamada estiver durando, né? Se toda vez que ele mamar, você vê que ele está satisfeito, que ele parou de chorar, que ele ficou tranquilo, isso já é o suficiente. Procurar não restringir o tempo da mamada da criança. Se ele quiser ficar 5 ou meia hora mamando, se para ele tá bom, tá ok. Eu queria saber se é aconselhável acordar o bebê para mamar. Há bebês e bebês, né? Como a gente falou antes, cada bebê ele tem um tempo, né? Tem a sua rotina, né, diária. Eles nascem já adaptados a alguma coisa. Então, o ideal seria observar esse bebê. Tem bebês que dormem a noite toda e acordam super bem, ativos, brincam, choram. Então, se ele não está perdendo peso, não tem a necessidade de acordar esse bebê para mamar. Mas tu notou que esse bebê está dormindo 4, 5 horas, você tenta acordar, ele não acorda, não chora, não esboça muita reação, o ideal é então que você comece a controlar a cada 3, 4 horas, então tente dar uma estimulada para que o bebê mame, né? Como saber se o bebê já mamou o suficiente? Cada bebê tem uma rotina, né? A gente não tem como dizer que 15 minutos para todos os bebês é o ideal. O ideal é que em livre demanda o bebê mame até ele soltar o seio materno, né? Isso pode ser a cada 5 minutos ele mamar 2, 3 minutos ou a cada 2 horas ele mamar meia hora. Isso a gente tem que ir observando de acordo com cada bebê e sempre, né, com acompanhamento de puericultura ou com o pediatra ou com a enfermeira se ele não está perdendo peso. Mas o ideal é observar cada bebê, tem o seu tempo de mamada ideal. Logo após o parto, tem um procedimento específico para fazer, para começar a amamentar a mãe? O ideal é que o RN mame na primeira hora de vida, mas por um cuidado com o bebê, né, que nessa primeira hora de vida é que passa todas as defesas, né, já para ir estimulando o vínculo com esse bebê. Tá? Mas não se tem um preparo mais, a gente não estimula mais nenhum preparo, só que essa mãe, né, aconteça isso o mais rápido possível. E quanto à alimentação, tem alguma restrição às mães que amamentam? Assim como no pré-natal, as restrições continuam as mesmas, né? O ideal é que não se ingira bebida alcoólica. A nicotina também através do cigarro, elas são substâncias que pela corrente sanguínea passam para o leite materno e o bebê pode estar ingerindo, ficar sonolento, né? Então o ideal é que não bebe, não fuma, né? Dizem que não tem um tempo certo, que o bebê deve mamar no peito até qualquer idade, até ele quiser, no caso. Isso não pode ser prejudicar o bebê de alguma forma, mamar no peito até, por exemplo, tem gente que deixa o filho mamar até 2, 3 anos, sabe? 4.
Isso pode ser prejudicar o crescimento do bebê? Não, muito pelo contrário, né? Isso até é bom. O ideal, o Ministério da Saúde, ele orienta que até os 6 meses seja uma amamentação exclusiva, sem complementação de água, de chá, nem nada. E manter a amamentação pelo menos até os 2 anos de idade, daí com o complemento já das papinhas, né, de comida. Mas se essa mãe tem o desejo de amamentar até os 5, 7 anos, isso não atrapalha a vida dela, a criança gosta, não tem problema nenhum. O leite ele é rico em vitaminas independente da idade que for. Tá bom, Iris, muito obrigada pela tua participação. Eu agradeço. Esse foi Questão Saúde, até a próxima. Outro assunto que pode trazer dúvidas, principalmente entre as mães da primeira viagem, é a higiene bucal dos bebês. Nossa equipe foi até a clínica de odontologia aqui da instituição para saber quais são os principais cuidados. A dica de hoje é sobre saúde bucal para bebês. Nós vamos iniciar então falando um pouquinho sobre como higienizar a cavidade bucal dos bebês de 0 a 6 meses de idade, num período que a gente chama pré-dental, ou seja, antes da erupção dos primeiros dentinhos. Então o ideal é que se faça a higiene com auxílio de uma gaze ou algum algodão que não libere resíduos ou pedacinhos de algodão, com soro fisiológico, com a própria água, de preferência água destilada, para que o bebê comece a conhecer a introdução de objetos ou artifícios para a higiene da sua cavidade bucal. Posteriormente aos primeiros dentinhos, deve-se iniciar o uso de pasta de dente com flúor, associado a uma escova apropriada à faixa etária. Então nós temos diversas escovas com diversos tamanhos apropriados a diferentes faixas etárias, com cerdas e o tamanho da cabeça da escova apropriado ao tamanho de cada criança. A pasta de dente utilizada deve ser preferencialmente a pasta da família, ou seja, com flúor, porque mesmo que a criança procure não ingerir ou ingira, né, faça a ingestão da pasta de dente, não é prejudicial, comprovadamente não há, de acordo com a literatura, prejuízo em termos de produção ou desenvolvimento de fluorose ao longo do tempo nos dentes permanentes. Então, dessa forma, o ideal é que a criança use a pasta de dente da família num tamanho, numa quantidade equivalente ao tamanho de um grão de arroz. Ela pode fazer bochechos, né, mas não há necessidade de fazer bochecho com outros tipos de fluoretos ou outros tipos de acessórios, colutórios, enfim, bucais, para que nós possamos fazer a manutenção. Uma coisa importante para que nós tenhamos uma adequada higiene bucal também é o uso do fio dental. Então, a princípio, quando a criança não tem dentinhos, né, um dentinho do ladinho do outro, ainda não há necessidade do uso do fio dental. No momento que a criança passe a ter 2 dentinhos, um do ladinho do outro, o ideal é que sejam feitas manobras com o fio dental. Aí pode pedir recomendação específica para o pediatra ou para o dentista ou odontopediatra, para que ele possa orientar ou encaminhar para algum profissional especializado, ensinando as técnicas adequadas. Mas não há nenhum mistério se usa o fio dental como se usa para um paciente maiorzinho. E deve seguir, né, sucessivamente com o restante da idade, com o passar dos anos. Uma outra dica importante é em relação à alimentação ou à dieta das crianças. É importante que nós saibamos controlar a frequência com que os doces são ingeridos. E nós temos que pensar nos açúcares escondidos, que estão presentes nos salgadinhos, nas bolachas recheadas, e não somente no açúcar advindo do chocolate ou do doce em si. Então, é importante que nós façamos um controle do uso, da frequência desses alimentos, de forma que hoje nós ofertemos, após as refeições, no horário da sobremesa, de forma moderada, uma quantidade moderada, ou nós façamos uso, né, liberemos o consumo desses alimentos com uma frequência de 1 vez por semana, né? Então, evitando que eles sejam consumidos no restante da semana ou nos outros dias, para que nós possamos, assim, ter uma alimentação saudável, associada a legumes, saladas, vegetais, né? Para que nós possamos, então, ter proteínas, né? É importante o leite, né? Também para a questão do cálcio. E, por fim, que nós consigamos, então, ter desenvolvidas medidas apropriadas para a higiene e para uma alimentação saudável na vida dos nossos bebês e das nossas crianças. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você vai conhecer o trabalho de uma associação aqui de Santa Maria que auxilia pacientes com esclerose múltipla. Tem ainda uma entrevista sobre os sintomas e tratamento da doença. Voltamos já!
A esclerose múltipla é uma doença autoimune que ataca o sistema nervoso central. Isso acontece porque o sistema imunológico do corpo confunde as células saudáveis com intrusas e as ataca, provocando lesões no cérebro. Para saber mais sobre os sintomas e tratamento da doença, eu converso hoje com a estudante do curso de terapia ocupacional, a Tamires, e também com a Vanessa, ela que é integrante da Associação de Portadores de Esclerose Múltipla aqui de Santa Maria, a Apensmar. Muito obrigada pela participação de vocês e sejam bem-vindas ao programa. Obrigada, nós que agradecemos. Antes de começar a conversar um pouquinho sobre os sintomas, sobre o tratamento, eu convido vocês e também o pessoal de casa para assistirem uma reportagem que mostra um pouco do trabalho da associação aqui em Santa Maria. Daniela foi diagnosticada com esclerose múltipla ainda na juventude. Eu descobri em 96, foi um ano antes de eu me formar. Tive um surto, que foi ficar com a visão dupla no olho direito. Aí procurei médicos, diversos médicos, até chegar no neurologista. Aí fiz a ressonância magnética e aí foi comprovada a doença. O apoio para enfrentar a doença, Daniela encontrou na Associação de Portadores de Esclerose Múltipla de Santa Maria, a Apensmar, criada em 2009. A Apensmar surgiu da necessidade de um paciente, o seu José Antônio Luzardo, de conversar com outros que também têm a esclerose múltipla, porque na época, lá em 2001, ele não tinha nem conhecimento do que era, nem quantas pessoas existiam com essa doença. Então surgiu dessa necessidade de conversar com outras pessoas sobre esse problema que é a esclerose múltipla. Em Santa Maria, mais de 200 pessoas têm esclerose múltipla. 60 delas são atendidas pela associação, que conta com a assistência de profissionais da área de saúde e jurídica. Além dos serviços prestados, a ONG também busca informar a comunidade. O grupo foi crescendo e houve a necessidade da gente atender pessoas de uma maneira mais ampla, né? Quais são os principais sintomas, Márcia? A perda da força, tanto dos braços quanto das pernas, desequilíbrio, é um problema de visão borrada, visão dupla. Essa fadiga, que é um cansaço extremo para fazer coisas simples, né? Como tu escovar os dentes, a tua própria alimentação, às vezes a gente não consegue fazer isso quando está em surto. Para ajudar os pacientes a conviver com a esclerose múltipla, o apoio dos familiares e dos amigos é fundamental. Paciência, carinho e atenção na hora de conviver com os sintomas fazem toda a diferença. E como fazem, não é mesmo, Daniela? Tem esse apoio em casa, da família, dos amigos. Foi importante, porque a gente sozinho não consegue. Pacientes diagnosticados com esclerose múltipla podem procurar a Apensmar de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã ao meio-dia e das 2 até às 5 da tarde. A sede da associação fica na Avenida Pinheiro Machado, número 2350, sala 809, no bloco B da Central de Clínicas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3214-2799. Bom, nessa reportagem da acadêmica Luísa, acadêmica de jornalismo, a gente acompanhou um pouquinho, então, do trabalho da Apensmar. E a Vanessa é integrante, né, Vanessa, da associação desde quando? Olha, a associação ela começou a funcionar mesmo agora ali no prédio a partir desse ano. Uhum. E desde quando você participa? Desde esse ano. Desde esse ano. Com que idade tu começou a apresentar os primeiros sintomas? Olha, os primeiros sintomas foram com 28 anos, só que na época o diagnóstico foi feito errado, né? Eu perdi o movimento da perna direita, só que foi dado o diagnóstico de má circulação. Depois, como voltou, né, ao normal, daí a gente não procurou. Depois, quando eu tive, daí outros, no caso, o braço também começou a apresentar, né, perca da força motora, daí que foi diagnosticada a esclerose múltipla. Quantos anos você tem hoje? 39. 39. E durante este tempo, desde a idade que tu apresentou os sintomas, tu já procurou o acompanhamento ou demorou um pouquinho? Não, demorei um tempo. Na verdade, o acompanhamento eu fui ter a partir de faz um ano atrás, que eu fui ter o acompanhamento. Quando foi diagnosticado, na hora, assim, eu me assustei muito, fiquei com medo. A gente não tem aquele conhecimento sobre a doença. Tu tem uma ideia que é uma doença de pessoa idosa, que tu vai esquecer o nome de mãe, de pai, dos filhos e que tu vai morrer com aquilo ali. Não é totalmente diferente essa realidade. Então, tu meio se assusta. E se tu não tem um amparo, um apoio profissional, então tu acaba ficando com medo, porque tu não sabe o que vai te esperar pela frente, né?
Quais foram os primeiros sintomas assim que tu percebeu? A primeira vez foi a perca do movimento da perna, depois do braço, só que como levou alguns anos de um fator desse para o outro, né? Então a gente demora para associar. Daí quando foi feito a ressonância magnética que foi detectado, só que daí até eu procurar ajuda, daí depois teve um fato que eu ficou borrada a visão de um olho, eu não enxergava nada, e eu tratei quase um mês tratando para labirintite, e eu achava estranho que a minha labirintite não rodava e todo mundo, né? Daí que a gente foi se dar por conta que poderia ser um problema neurológico. Daí procurei ajuda, fiz exames, procurei apoio e daí que eu vim conhecer a associação e os profissionais que lá atendem. Daí sim que eu comecei a procurar auxílio. Tamires, além desses sintomas que a Vanessa comentou, também alguns que a gente viu na reportagem, quais seriam os outros sinais da esclerose múltipla? Então, o paciente pode apresentar alguns déficits cognitivos, né, de memória, atenção e concentração, além de déficits sensoriais, né, como ela relatou, então, de visão, de sensibilidade, muitas vezes, né, essa fadiga extrema e alguns problemas maiores que dão nas extremidades do corpo, né, por exemplo, nos membros inferiores, que ela relatou a perda, né, da função motora da perna direita. Então, outros fatores como dor, né, depressão, vem muito associado também ao fator do diagnóstico, né. Tu também participou de um grupo. Uhum. Qual era esse grupo, no caso, que vocês participaram também com o curso de terapia ocupacional? Uhum. Nós tínhamos, então, era um projeto de extensão, né, coordenado pela professora Silvane Vieira, que hoje não está mais na instituição, mas ela ainda continua com esse projeto, então, com o apoio da Pensmar, né, com alunos voluntários, então era de apoio a essas pessoas portadoras, né, da esclerose múltipla, que era aqui na instituição mesmo. Então nós tínhamos os pacientes, nós realizávamos os encaminhamentos também, né, para os atendimentos aqui na clínica de terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia. Então nós proporcionávamos a eles um momento de reflexão, de troca de experiência, né, e era bem interessante, assim, porque eles se sentiam muito perdidos, então a gente fazia algumas atividades de lazer, né, para trazer eles mais próximos, nós saímos, nós tínhamos muitos momentos, assim, interessantes de integração, né. A gente percebe que ainda existe a falta de informação a respeito da esclerose múltipla, né, como vocês mesmo relataram. Então, nesses projetos eram trabalhados também a questão de esclarecer essas dúvidas. Uhum. De sanar as dúvidas que eles, a partir da demanda que eles nos traziam, né, nós íamos esclarecendo as dúvidas, então a gente fazia participação social, a gente ia, né, por exemplo, agora dia 27 nós temos o dia, né, da esclerose múltipla, então tem todo um momento de integração dessas pessoas, de esclarecer, né, a comunidade o que é, como tomar medidas, né, quem procurar. Como que a terapia ocupacional atua, né, nessa questão da esclerose múltipla? Qual que é o papel do terapeuta ocupacional? Uhum. Então, assim, o terapeuta ocupacional, ele trabalha com o desempenho ocupacional, ou seja, com a funcionalidade das pessoas. Então, essa doença muitas vezes traz algumas incapacidades, assim como a Márcia falou ali no vídeo, né? Problemas com a fadiga até mesmo para escovar os dentes, para fazer essas atividades cotidianas, né, que a pessoa tem que fazer. Então, a gente trabalha para dar um máximo de autonomia e independência, para que essa pessoa consiga, né, na medida do possível, realizar essas atividades de forma independente e satisfatória, né? Então, a gente trabalha também orientando no que for necessário, trabalha para manter o que ele ainda tem, né, preservado, e trabalha na reabilitação, ou pode fazer treinos de atividades de vida diária, instrumentais, né, porque como essa doença comete os adultos jovens, né, na fase dos 20 aos 45, a pessoa, então, ela se encontra num momento produtivo da vida, trabalhando, estudando, então a gente trabalha para que isso não se perca, para que na medida do possível, com as limitações, a pessoa consiga realizar essas atividades. É muito importante também o acompanhamento multiprofissional, isso vocês também têm na Pensmar, né, o acompanhamento de outros profissionais, quais seriam eles? Tem terapia ocupacional, fisioterapia, neuropsicologia, tem, no caso, o neurologista que acompanha, né? Então isso é muito importante, que também é dado acompanhamento para a família, que a família saber associar, muitas vezes que de repente tu tá bem, dali um pouco tu tem umas limitações que pra gente antes era normal e agora para ti, por exemplo, para ir, como a Márcia falou, escovar os dentes.
tu já respira fundo e pensa, né? Eu tenho que ir até ali. Coisas que do teu dia a dia era corriqueiro e se tornam mais difíceis. E como a doença ela não é muitas vezes visível no teu corpo, as pessoas não notam. Aí pensam, mas a pessoa tá preguiçosa, como dizem, mas não é. A fadiga realmente, principalmente no verão, ela acentua muito. Quais os cuidados que tu procura ter também no teu dia a dia para ter mais qualidade de vida? Que a gente sabe também, cuidado com a alimentação, atividade física. Tu toma alguma dessas iniciativas também? Olha, aí muitas vezes a gente esbarra, né, nos próprios sintomas. A atividade física tem que ser moderada, tu tem que cuidar. Por exemplo, antigamente eu tropeçava, caía muito e o pessoal achava, mas como tu cai, né? Daí depois eu fui descobrir que era devido à esclerose, então tu tem que ter certos cuidados para fazer. Então é muito bom tu fazer acompanhado de profissionais, né, no caso da atividade física. E quanto à alimentação, é evitar gordura, né, fritura, essas coisas elas vêm no organismo, né, eles podem acelerar os surtos. Vitamina B, vitamina C também é muito importante para quem é portador da esclerose, no caso, ingerir, né? Então, procurar associar a alimentação sempre com esse tipo de alimentação. E, Tamires, como que vocês trabalham durante o curso de terapia ocupacional também, né, a esclerose múltipla? Vocês têm disciplinas que vocês têm contato com os pacientes? Como que funciona? Então, assim, desde o princípio da formação, desde o primeiro semestre ali, a gente tem contato em disciplinas que abordam a esclerose múltipla, né? A gente também tem o incentivo, né, dos professores à participação de grupos e projetos de extensão, como esse que nós tínhamos, né? E participação social de favorecer, então, a comunidade, né? Esses esclarecimentos, né? Então, a gente tem bastante coisa que a gente trabalha, assim, em sala de aula. Além do atendimento na clínica que a gente tem, né? Que provavelmente a gente sempre tem uns 2 ou 3 pacientes portadores, né? O que tu diria, assim, para as pessoas que estão enfrentando, né, passando por esse momento que tu passou no início, quando tu teve o diagnóstico, e que muitas vezes, devido às dúvidas, não procuram um tratamento ou se sentem, assim, incapazes de continuar, porque a gente vê que tu é uma pessoa, né, que é bem positiva, que tu procura ter, conversando anteriormente contigo, né, a gente percebe isso, procura ter uma vida normal. O que tu diria para essas pessoas? Que não se assuste, que o primeiro impacto realmente não é fácil tu encarar a doença, assim, mas no dia a dia a gente vai vendo, claro que muitas coisas que tu fazia, tu não consegue fazer mais. Daí quando tu se depara com essas limitações, tu tem uma tendência até a uma depressão, alguma coisa assim, né, mas não é bem como a gente imaginava. Eu pensava assim que eu ia esquecer de tudo, que eu ia morrer disso aí, e não é uma doença que vai ter que colocar limitações, mas tu tem que saber que essas limitações tu vai ter que lidar de outra maneira, achar um outro lado para, se eu não consigo fazer com a mesma velocidade que eu fazia antes, faço mais devagar. Mas aprender a família também, o apoio que a família dá, os filhos, o marido, meu esposo no caso, e que a gente aprender a encarar isso aí, né? Procurar o apoio, não deixar para depois, que se a gente deixar para depois, os surtos, eles não podem, de repente tu não consiga se recuperar plenamente depois, né? Mas é procurar o apoio, não se assustar, não entrar em pânico e procurar ajuda especializada. Tamires, o que tu diria também, né, para o pessoal que está nos assistindo? Eu diria mais ou menos na base do que ela vem falando, né? E que, assim, é uma doença que ela não tem cura, porém ela tem tratamento, né? Então, que a pessoa busque, né, fazer um tratamento, estar sempre em busca de novos horizontes, né? Para que ela tenha uma melhor qualidade de vida, né? O tratamento multiprofissional, ele garante ao paciente muitos benefícios, né? Então, que busque esse tratamento multiprofissional, que continue praticando exercícios físicos supervisionados, né? Na medida do possível, o que for necessário, né, de fazer, mantenha uma alimentação saudável, né, que se mantenha sempre ativo nas suas atividades, né, que não pare por ali. Então, recebeu o diagnóstico da doença, continua fazendo suas atividades, mesmo que tenha uma limitação, o terapeuta ocupacional está aí para ajudar, né, de repente fazendo uma adaptação, alguma coisa que favoreça essa melhora na qualidade de vida, né. Tá certo, muito obrigada pela participação de vocês e também pelas informações. Obrigada.
programa Saúde em Foco fica por aqui. Lembrando que se você quiser rever a nossa programação, basta acessar o YouTube no canal Unifra Online. Nos vemos na próxima semana. Até lá!